Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, o primeiro domingo da Quaresma. Comecemos o nosso dia indo ao encontro do divino que nos habita. O Deus onipotente, o Deus que vence todas as tentações, vem ao nosso encontro. E vem para estar conosco. Ele nos modela com suas mãos, nos dá vida com o seu sopro de vida, que eu chamo aqui sopro de esperança. Hoje a liturgia vem nos trazer justamente reviver este sopro originário. O sopro que nos deu origem, o sopro que nos deu a vida. É gratificante saber que nós temos um Deus que está conosco, que nos fez a sua própria imagem e quer que sejamos a sua semelhança. Cada dia estamos buscando e querendo ser semelhante a Ele. A sua imagem Ele já nos fez. Portanto, nós somos estereótipos de Deus, uma imagem do próprio Deus. Por isso, valorize o teu sopro, valorize a tua respiração, inspirando pelo nariz, soltando este ar, liberando todo este ar que está em ti. Quando nós prendemos o nosso ar, nossa respiração, nós estamos alimentando doenças. Quando nós respiramos e damos atenção à nossa respiração, nós estamos liberando vida. Por isso, respire vida e sinta a vida dentro de você. Portanto, meditemos hoje, agora, os textos que a liturgia deste domingo nos propõe. A leitura primeira do livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 7. E mostra aqui três momentos fundantes na nossa existência. O primeiro momento é o diálogo de Deus, ou a relação de Deus para conosco. O segundo momento é o diálogo da serpente do pecado com a humanidade, com o homem. O terceiro e último momento do texto é a decisão em que o homem tem diante da proposta do pecado. E iremos ver que a sua decisão foi uma decisão trágica, que o trouxe consequência. Por isso, olhemos a primeira parte e vejamos o quanto Deus é próximo, o quanto Deus é interessado por nós. Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Deus pegou um punhado de terra, depois modela esta terra, esta argila, em seguida sopra, e deste sopro a vida renasce. Deste sopro surge a vida. Não é à toa que a meditação cristã nos exige tanto uma devoção à respiração. Porque é do sopro que nasce a vida, é do sopro que a doença desaparece, é do sopro que o homem novo surge. Mas a humanidade, ou muitas pessoas, muitos de vocês que me escutam, resistem a respirar corretamente. Até enjoa o padre Gildenor falar tanto de meditação. Está aqui a origem. Deus nos fez por meio do sopro. Um sopro consciente. Deus sabia onde estava dirigindo o sopro, era na argila. E Deus sabia o que queria que esse sopro fizesse nascer um homem, nascer uma pessoa, um ser humano. Portanto, é um sopro consciente.
isto é, a respiração consciente. Onde está a tua respiração, aí está tu por inteiro. Caríssimos, Deus, portanto, nos pegou na mão, nos modela na sua mão, depois sopra com seu próprio sopro de vida e nos dá a vida. Somos, portanto, imagem do próprio Deus. Uma externalização de Deus. Por isso, amem-se cada vez mais. O segundo diálogo é trágico. A serpente aparece, é um dos seres criados por Deus. E essa serpente vem confundir a cabeça do ser divino que Deus havia criado. É verdade, pergunta a serpente, que Deus diz que não poderás comer de nenhuma árvore do jardim? Mentira, serpente. Deus havia dito que podia comer de tudo, exceto da árvore que estava lá no centro do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a sua pergunta embaraça toda a cabeça do ser vivente e faz com que o ser criado por Deus entre na onda do pecado, na onda do mal. E assim fez o ser criado. Adão e Eva não é um nome próprio de uma pessoa, mas sim uma identidade, a identidade humana, ou seja, Adão é a geração humana masculina, Eva a geração humana feminina. Assim, portanto, nós podemos dizer que a geração, ela então é conduzida, levada pela a estratégia pecaminosa da serpente. E eis que esta humanidade cai no pecado e faz aquilo que a serpente ordenava, com a ambição de querer ser como Deus. Aqui já começa a ganância do poder, a ganância do ter, do poder e do ser, do prazer. Última diálogo que acontece, resultado dessa leitura primeira, é justamente o resultado, a conclusão deste ser levado pela indagação da serpente. A mulher viu que era bom comer da árvore, pois era atraente, então ela comeu, desejou e passou também para o homem. E aí o resultado foi, viram que estavam nus. E em seguida, desamparados. E agora estão ali a mercê, sendo conduzido pelo pecado e podendo ser consumido, tomado por esse pecado. Caríssimos irmãos e irmãs, a estratégia não foi perfeita. O resultado foi uma tragédia, o resultado do pecado. O evangelho que nós meditamos é o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao 11, que diz: naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhes disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos, a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos muito evidente, muito visível, as 3 tentações que Jesus é acometido. A tentação do ter, quando Jesus é conduzido
ali para o deserto e depois de 40 dias e 40 noites teve fome. Deserto aqui não é um lugar físico, é um estado teológico, um lugar teológico. Portanto, deserto é o lugar onde nós somos levados, diferente da primeira leitura, onde os nossos primeiros pais são levados para o jardim, onde tudo se tinha à disposição. O deserto é o lugar onde materialmente nada se tem. É onde nós somos chamados a ficar todo inteiro voltado para aquele que ali nos conduz, Deus. E a Ele manter a fidelidade. E aqui, portanto, Satanás, vendo que Jesus, naquele momento que teve fome, então ele aproveita esta brecha para tentar seduzir Jesus. Seduzir ao ter. E aí, então, se és filho de Deus, manda que esta pedra ou estas pedras se transformem em pães. Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Jesus aqui nos leva não para a ganância do ter. Infelizmente o mundo está cheio de pessoas que vivem disto. Mas nos leva para a devoção à palavra. E é esta devoção que nos edifica. É esta devoção que nos faz permanecer ligado àquele que nos fez, Deus. A segunda tentação é a tentação do poder, onde Satanás conduz Jesus lá para o alto do templo e diz então, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque Deus dará ordem aos anjos para que não tropece em nenhuma pedra. E mais uma vez Jesus nos leva de volta à palavra de Deus, onde Jesus diz, Deus dará... Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Satanás sabe da palavra de Deus, ele sabe só de cor. Jesus sabe por viver esta palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Última tentação, a tentação do prazer. E aqui, Satanás conduz Jesus para o cume de um monte, apresenta ali todos os reinos e cidades e reinos, achando que tudo isso é dele, engano, porque todo ser criado, tudo foi criado por Deus e não por Satanás. E por isso, mais uma vez, Satanás se equivoca. E eu te darei tudo isso se te ajoelhares aos meus pés e me adorares. E Jesus dirá então, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus é um expert na palavra de Deus. Não porque tenha decorado como alguns que se dizem aí, conhecido da Bíblia, que sabe só de textos decorados. Jesus não diz textos decorados. Jesus fala de textos vivenciados por Ele. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. É assim que nós somos chamados a dar graças ao nosso bom Deus. Que nós somos chamados a viver o nosso deserto. Viver o deserto é estar todo inclinado para Deus. Estar no estado de deserto é estar com seu coração, com sua respiração, com as suas células todas voltadas para o Criador. Mantenha, caríssimos irmãos e irmãs, este teu ser inteiro voltado para Deus. E assim, o ter, o poder e o prazer não será a nossa mola, o motor que nos move, mas o que vai nos mover é a palavra que nos edifica, a palavra de Deus, aqui indicada por Ele. Assim, nós concluímos com aquilo que Paulo, na carta aos Romanos, vem nos falar. Paulo fala de uma linguagem muito alta, uma linguagem teológica. A carta aos Romanos é uma carta muito teológica, muito emblemática. E aqui Paulo fala do pecado e da graça. E podemos resumir essa leitura naquilo que Paulo vai dizer, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ou seja, a graça supera o pecado. E aí, se por um homem o pecado entrou no mundo e este pecado trouxe junto a morte, por um homem também a graça entrou no mundo e esta graça nos trouxe a vida. E esta vida nos edifica, esta vida nos planifica. Por isso, deixemos que a graça e não o pecado
nos domine. Deixemos que a vida e não a morte seja o nosso mantra ao longo da nossa vida, da nossa existência. Vivamos com serenidade este tempo belo. Rezemos com profundidade esses textos tão ricos que aqui o tempo não é suficiente para aprofundarmos a sua teologia, a sua magnitude. Vivamos com sabedoria a campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmo de comer. Assim reza o lema deste ano. Deixemos e sejamos impelidos pela graça de Deus e deixemos que o sofrimento do nosso irmão nos atinja. Sejamos tocados, não sejamos insensíveis, mas sejamos sensíveis ao ponto de nos abraçarmos com aquele que sofre e de junto com eles ajudar a superar seu sofrimento. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like sempre, se inscrever no canal do Padre Gildenor, peça a outras pessoas que se inscrevam e assim cresçamos a nossa família. Façamos com que muitas pessoas amanheçam o seu dia escutando a palavra de Deus. Gratidão a todos. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.